Vamos lá, pessoal, Rafael Trovão aí na área. Vamos começar a nossa brincadeira, a nossa base da física. Antes de eu falar de grandezas, é muito importante que eu sempre brinco com meus alunos o seguinte: chegam no ensino médio e eu faço apenas uma pequena pergunta: qual é a diferença da física e química? E aí todo mundo dá a cabeçada para diferenciar essa física da química. Ambas são ciências que a gente chama da natureza. A física ela estuda os fenômenos físicos e a química os fenômenos químicos. O que seriam esses fenômenos? Os fenômenos físicos são fenômenos que não ocorrem alteração na estrutura molecular. Então eu chego aqui, ó, essa canetinha, largo, ela cai. Por quê? Eu tenho uma força-peso no centro da Terra fazendo para a queda dessa caneta. Pego a caneta e volto a funcionar normalmente. Já um fenômeno químico, ele tem alteração na estrutura molecular da matéria. Eu, por exemplo, se eu pegar aqui, começar a colocar fogo, isso aqui é combustão, uma reação química. Eu vou ter alteração da estrutura molecular dessa canetinha. Diante disso, vamos começar a definir a nossa física e, muito importante para os concursos, falar do tal do Sistema Internacional. Se eu chegar para vocês agora e falar assim, ó, aqui dentro desse estúdio, 17, ninguém vai saber do que eu estou falando. Agora eu brinco e falo assim, ó, 17 graus Celsius. Opa, eu peguei um valor numérico e eu coloquei uma unidade. Então a grandeza física, ela é definida por um valor numérico e a sua unidade correspondente àquela grandeza. Dentro das grandezas físicas, a gente tem a grandeza física escalar. Pessoal, o que essa grandeza física escalar ela vai corresponder para a gente? Apenas o valor numérico com a unidade. E aí eu tenho algumas aqui principais para a gente. É lógico que ao longo do curso nós vamos ver quem é escalar e quem é vetorial. Tempo, temperatura. Uma outra muito importante aqui, ó, massa. E a gente vai falando sobre quem é quem nessa brincadeira, tá? E nós temos também a grandeza física vetorial. Qual é a diferença da grandeza física vetorial para escalar? A grandeza física vetorial, ela, além do valor numérico com a unidade, ela vai ter isso daqui, ó. Ela tem uma direção e ela tem um sentido. Tanto que na aula de vetores, a gente vai diferenciar bem o que é uma direção e o que é um sentido. N grandezas físicas vetoriais na natureza. Nossa principal no momento, força, para ficar como exemplo. Então a força é uma grandeza física vetorial, vamos botá-la como exemplo agora e ao longo do curso nós vamos vendo outras. Uma coisa que eu preciso chamar muita atenção é o seguinte: na natureza a gente tem algumas exceções. Então olha só, eu viro para vocês que grandeza física ela tem o valor numérico com a unidade. E aí ela se divide escalar, somente o valor numérico com a unidade, e vetorial, valor numérico, unidade, direção e sentido. Temos uma exceção, que são chamadas grandezas adimensionais. Perceba que a grandeza dimensional, ela foge da própria definição de uma grandeza física. O A é prefixo de negação. Dimensional, dimensão. Então são grandezas que nós não vamos ter unidade. Vamos pegar aqui um exemplo, mas ao longo do curso nós vamos ver várias. Um exemplo bem clássico aqui, para a gente, é o coeficiente de atrito. Quando a gente chega lá em dinâmica, a gente vai ver que o coeficiente de atrito é uma força sobre uma outra força. E acaba que a gente não tem unidade. Nós vamos vendo passo a passo. Bem, diante disso, pessoal, a gente pode fazer uma brincadeira aqui. Uma brincadeira de extrema importância para a gente ao longo de todo o curso da física, que é o Sistema Internacional de Unidades. Ele foi adotado mais ou menos na década de 70. E a ideia seria a gente padronizar essas unidades. Então vamos lá. Primeiro, Sistema Internacional de Unidades.
Segundo, são 7 grandezas. Essas 7 grandezas são chamadas de fundamentais da natureza. Todas as outras vão derivar dessas 7. Eu dou exemplos aqui já já. Então vamos lá. SI, Sistema Internacional de Unidades. Minha primeira, massa. Nossa massa, quilograma. Então eu já tenho aí uma primeira grandeza que a gente chama de fundamental da natureza. Segunda, temperatura. Pô, a temperatura, ela faz a gente cair muito no estudo dos gases. Porque aqui a gente usa Celsius. Só que temperatura no sistema internacional, Kelvin. Então a gente vai caindo muito nisso daí. Terceiro, comprimento. Metros. Quarto, tempo. Segundos. Quinto, corrente elétrica. Vamos ver muito esse camarada aqui na Física 3. É uma grandeza fundamental. E a unidade é ampere. Sexto, vocês vão ver muito esse cara em estudos gases e na química. Quantidade de matéria. Mol. E a nossa sétima é a intensidade luminosa. Que é a candela. Pessoal, olha só. O que eu quero que vocês coloquem na cabeça é o seguinte. Temos que ter essas 7 grandezas fundamentais e suas respectivas unidades no sistema internacional. Até porque a gente vai chegar lá na frente com os exercícios e a gente precisa ter o fator de transformação, né? Então, olha só para chamar a atenção, eu tenho 7. Essas 7 são chamadas fundamentais. Todas as outras são chamadas derivadas. Trovão, como assim derivadas? Elas vão derivar dessas 7. Trovão, pode me dar um exemplo? Agora, já a gente vai estar estudando velocidade. Velocidade é distância sobre tempo. Então, se eu pegar a velocidade, distância sobre tempo, a minha velocidade ela está derivando de comprimento e ela está derivando do tempo. Todas as outras grandezas são chamadas de derivadas. Força, que a gente vai estudando lá na segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Olha a massa, já está aqui, ó. Já estou na fundamental. A aceleração, a gente vai ver que é a variação de velocidade pelo tempo. E velocidade, a gente vê isso fazendo uma análise da dimensão, tá, pessoal? A gente vê que é a distância sobre o tempo. Então, olha que interessante. A força é uma grandeza física vetorial que é derivada de 3 camaradas. A massa, o comprimento e o tempo aqui. Vou apagar o quadro, já voltamos. E aí, pessoal, seguindo aqui, eu botei as 7 grandezas fundamentais para vocês. Bem, precisamos saber a transformação. Então, vamos lá. Unidade de massa. Vimos que no nosso sistema internacional é o quilograma. Tem só o quilograma? Não. Tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem uma tabelinha onde precisamos respeitar a ordem. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama.
Pessoal, cada casinha que a gente pular, se eu pular para cá, cada casinha, pulei para cá, essa casinha, eu vou multiplicar por 10. E ao contrário, eu vou dividir por 10. Vai lembrar, pessoal, uma grandeza de extrema importância que não está nessa tabelinha, que é a tonelada. Porque a tonelada ela é muito maior do que o quilograma. Então a gente precisa chamar atenção também para a tonelada. Uma tonelada, fique a critério de vocês, alguns livros adotam como tom, outras apenas como T. Uma tonelada tem 1.000 quilogramas. Beleza. Diante da massa, a gente já pode ir brincando com a matemática. Vamos falar da unidade de comprimento. Unidade de comprimento. Tá aqui, ó. Quilômetro. Olha como é que eu vou seguindo, hein? Hectômetro. Decâmetro. Metro, que é o nosso sistema internacional. Decímetro. Centímetro. E milímetro. Tem uma coisa que eu brinco muito com meus alunos, muito, e que não é bobeira, tá, pessoal? Isso é seríssimo. Você olha para essas unidades, não tem nada em cima. Quando não tem nada em cima, significa que tem aqui um 1. Então, sempre que eu estiver falando de comprimento, eu estou falando de uma dimensão. Estou aqui, ó. Andei 2 metros, estou andando uma dimensão. Apenas uma dimensão. Então, a gente fala que comprimento, ela é unidimensional. Por isso que não tem nada em cima, porque tem 1. E a ideia é o seguinte, pessoal, se na unidade de massa eu fui com 10, aqui é a mesma ideia. Para lá uma casinha, multiplico por 10, ao contrário, divido por 10. E vamos brincar com a matemática, hein? Vamos brincar com a matemática. Unidade de área. Olha o que acontece na unidade de área. Antes que não tinha nada e era 1, que eu falei que é unidimensional, agora eu passo para isso, ó. Pessoal, olha o que eu estou falando para vocês, hein? Estou até fugindo um pouquinho da física para a gente brincar na matemática. Como é que eu calculo a área dessa sala? Eu preciso de uma dimensão e de outra dimensão. Então, eu vou estar tratando de 2 dimensões. Por isso que a unidade de área, ela tem o 2 em cima. E aí, a área é uma grandeza bidimensional. Qual vai ser a diferença do fator de transformação de área para comprimento? Antes aqui era 10. Agora vai ser 10 ao quadrado. Então, cada casinha eu vou multiplicar por 100. E, ao contrário, eu vou dividir por 100. E para fechar esse bloquinho, a unidade de volume. Quando a gente fala de volume, eu estou falando de uma grandeza tridimensional. Caramba, Trovão, como assim tridimensional? Pessoal, volume dessa sala aqui, ó, lado, vezes lado aqui, vezes altura. Eu preciso de 3 dimensões. Por isso que a unidade de volume eu tenho ao cubo. E eu preciso que vocês treinem muito essas unidades na lista que vai estar na plataforma, tá? Preciso muito. Então, eu tenho ao cubo. E aí, pessoal, antes era 10, antes era 100, 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Cada casinha que eu pular, eu vou ou multiplicar por 1000 ou
dividir por 1000. Uma coisa que vale muito a pena a gente chamar a atenção também do volume é a unidade de capacidade. Então, eu gosto de colocar na minha cabeça uma. Eu falo o seguinte, 1 metro cúbico tem 1000 litros. A partir disso, eu faço todas as transformações. Eu coloco esse na minha cabeça. E, pessoal, olha como é que a matemática e a física ela é bem interessante, ela vai se juntando. Volume do cubo, aresta ao cubo. Aresta vezes aresta vezes aresta. Eu tenho 3 dimensões. Volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Opa, olha o r ao cubo. R vezes R vezes R, eu tenho 3 dimensões. Volume do cilindro, área da base vezes altura, PR ao quadrado vezes altura. Então eu tenho R ao quadrado, 2 dimensões, altura, 3 dimensões. Então quando a gente falar de volume, a gente sempre vai falar de 3 dimensões, área 2 dimensões, comprimento 1 dimensão. Vou apagar aqui o quadro para a gente já detonar aí. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora de notação científica. Porque para a gente fechar esse capítulo aí, eu preciso falar da ordem de grandeza. E se a gente não tiver a base matemática da notação científica, isso acaba atrapalhando a gente. Então vamos lá. Bem, o que seria a notação científica? Imagine, pessoal, eu pegar aqui e colocar o número de Avogadro, que é uma constante de química, né? 6,02 vezes 10 a 23. Imagine se eu pegar a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8. Imagine se eu pegar um coeficiente de dilatação, 6 vezes 10 a menos 6. Então, na natureza, eu tenho grandezas extremamente grandes e extremamente pequenas. E aí, quando eu vou fazer a conta com aquilo, vai dar chabu, vai dar problema. Então, a gente vai convencionar a notação científica. O que seria a notação científica? Um número entre 1 e 10. Cuidado que o 10 eu não botei igual. O 10 ele não entra. Na matemática ele vai ser aquela bolinha aberta, ele não entra. Seria um número entre 1 e 9,99999, por aí vai. O 10 ele não entra, tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar números muito maior que 1. Vou pegar aqui um exemplo aleatório, ó. Tá aqui, ó. Esse número muito maior que 1. Muito maior, né? Vou caçar aqui um número entre 1 e 10. 8. Quando não tiver a vírgula apontando, significa que está na última casinha. Então eu vou andar. Cuidado, pessoal, que não é um número de zeros que anda, não. Isso é uma coisa que a gente aprende errado, tá? É o número de casinhas. Então olha o que eu vou fazer. Tá aqui. Vou andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, pessoal, olha aqui, ó. Tô andando aqui para a esquerda, quando o número é muito maior que 1, olha o meu expoente, positivo. Vou pegar aí um outro número. Tá aí. Número entre 1 e 10, aí a galera fala 5. Não. Número entre 1 e 10, 5,5. Então, mesma ideia. 5,5, vou andar em 1, 2, 3, 4. Andei para a esquerda, está aqui meu expoente positivo. Agora, eu posso ter também um número muito menor que 1. Muito menor que 1. 0,003. Olha esse número, ele está bem abaixo do 1. Vou andar essa vírgulazinha aqui para a direita. Então, primeiro eu tenho que caçar o número entre 1 e 10, sempre lembrando que o 10 não entra. 3. Vou andar em... Olha a vírgulazinha aqui, vou andar com ela. 1, 2, 3. Paro aqui? Não, porque aí é o 0,3. Esse número é menor que 1, não entra na notação científica. Então eu tenho que andar mais uma casinha. E aí, quando eu estiver andando para lá, olha o meu expoente. Negativo. Vou pegar aqui. Tá aí. Número entre 1 e 10, trovão. A 8, o 3, nada disso.
Número entre 1 e 10, 8,3. A vírgula tem que estar aqui, ó. Vou andar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andei para lá, esse número é muito menor que 1, estou andando para lá. Olha o nosso expoente negativo. Trovão, por que isso é extremamente importante? Primeiro, para facilitar nossas contas. Demais, tá? Imagine numa questão qualquer, eu pegar e dividir esse número por esse. A partir do momento que eu coloco na notação científica, isso já me facilita. E a segunda coisa é o desse cara aqui, ó. Ordem de grandeza. A ordem de grandeza, eu vou estar trabalhando com uma estimativa. E essa estimativa, pessoal, tem que ser plausível, tá? E eu vou mostrar para vocês. Então, olha só. Primeiro, eu trabalho com uma estimativa. Segundo, obrigatoriamente, o número tem que estar em notação científica. Então, não existe a gente trabalhar uma estimativa sem o número estar em notação científica. A gente vai ter dois casos aí dentro da notação científica, da ordem de grandeza. Quem vai ditar a ordem de grandeza para a gente é o tal do 3,16. E aí eu pergunto sempre à molecada, por que 3,16? Por que 3,16? Raiz de 10. A gente só está mexendo com potenciação aqui. Então, a raiz de 10 é o que vai definir para a gente se eu mexo ou não na ordem de grandeza. Como assim, Trovão? Vamos lá. 8 vezes 10 a 7. Eu olho o 8. O 8 é maior do que 3,16. Quando for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza, eu vou somar 1 na potência de 10. Vou pegar agora um número menor que 3,16. 2 vezes 10 a 5. Está aqui, 2. É menor do que 3,16. Então, se ele é menor do que 3,16, o que eu vou fazer? Vou manter a potência de 10. Trovão, você pode citar um exemplo se isso dá certo agora? Yudi, chuta uma massa aí para mim. Chuta uma massa, pô. Ó, cuidado com o que tu vai chutar. Chuta uma massa. É, uma massa, chuta. Para mim. Trovão tem quanto de massa aí? 90? Muito obrigado. Yudi é gente boa, tá? Ó como é que o cara é gente boa. 90. Ele falou 90. Olha, eu tenho um sócio que a massa dele deve estar aqui em 180. Eu pego aqui o Yudi deve estar nos 170? Aí, 70. Pessoal, olha só o que eu estou fazendo na ordem de grandeza, hein? Eu estou pegando 3 massas de adultos aleatórios. Falei o seguinte, e eu estou fazendo uma estimativa. O Yudi errou feio aqui a minha estimativa, ó. Mas está dentro do jogo. Está dentro do jogo. Então, olha o que a gente está fazendo aqui. Primeiro, eu tenho que botar em notação científica. Então, lá vamos nós. Entre 1 e 10, 9. Só vou andar com uma casinha. Tá aqui. Entre 1 e 10, 1,8. Vou andar com 2 casinhas. Entre 1 e 10, 7. Vou andar com uma casinha. Então tá aqui, ó. Maior que 3,16. Vou somar 1 no expoente. Menor que 3,16. Vou manter o expoente. E maior do que 3,16, somo 1 no expoente. Pessoal, o que eu estou falando aqui? Que na nossa ordem de grandeza, uma estimativa para um chute, lembrando que a gente está falando em potência de 10, de um adulto, é de 100 kg, 10 ao quadrado. Lembre-se, quando eu estou trabalhando com a potência de 10, eu penso assim, ó, 10 elevado a 0 é igual a 1. Um adulto não vai ter 1 kg. 10 elevado a 1 é igual a 10. Um adulto ele não vai ter 10 kg. 10 elevado a 2 é 100.
Olha isso que interessante. Eu mesmo estou acima de 100 kg. E depois do 2, 10 elevado ao cubo. Um adulto não vai ter 1000 kg. Então perceba que a ordem de grandeza é uma estimativa dentro de um jogo onde obrigatoriamente eu tenho que usar a notação científica. Para a gente fechar grandeza e unidades, eu gostaria que vocês anotassem algumas coisinhas aí sobre submúltiplos, tá? A gente tem que tomar cuidado, vocês vão ver que vai ter uma tabela na nossa plataforma gigantesca de todos os submúltiplos, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns aqui. Milli. Quando eu falar de milli, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Percebam que são submúltiplos bem menores que 1. Esse nano está em moda. É esse nano que a gente está descobrindo várias curas de câncer aí, que a tecnologia nano, ele consegue ver 1 bilhão de vezes a mais que o olho humano. Pico, 10 a menos 12. Quero chamar a atenção também para os maiores que 1. Quilo, 10 a 3. Pessoal, a gente tem um problema grande aí, porque antigamente a banca colocava no final. E não estão colocando mais. Então vocês têm que saber esses submúltiplos. Tá? Antigamente botava assim, dado 1 quilo igual 10 a 3, que é 1000. Não estou colocando mais. Mega, 10 a 6. Giga, 10 a 9. E tera, 10 a 12. Pessoal, assim a gente detona a nossa aula aí até a ordem de grandeza e vamos partir para outra aula que é vetor.